Prefácio. Um amigo publicitário me perguntou: por que alguém estaria interessado em ler a história de uma família quando muitas vezes nem sequer conhece a da própria? É uma pergunta que faz sentido e sobre a qual eu parei para pensar. Minha resposta é que esta não é simplesmente a história privada de uma família. Esta é a história de um tempo espelhado nas experiências de uma família que abraçou determinadas escolhas num contexto social e histórico no qual viveu. Essa história aborda experiências existenciais que são tão pessoais quanto coletivas, tão psicológicas quanto sociológicas e políticas. Nelas se reflete desde a problemática política de transição entre o curto momento de democracia que o Brasil viveu, aquele entre as duas ditaduras, a de Vargas e a dos militares, até o engendrar-se da brutalidade como forma normal de relação entre Estado e sociedade, o que continua até hoje, a propósito, no ano do Senhor de 2014. Nestas memórias está presente um trecho da história do país, com informações historicamente fundamentadas, mas também com as dinâmicas íntimas e pessoais de seus protagonistas. Ao lado do político está o psicológico, como também a emergente questão de gênero, o feminismo, a problemática da imigração e do choque cultural entre dois estilos de vida e pensamento completamente diferentes, como de um certo tipo de brasileiro, de um certo tipo de italiano. Encontramos também um anseio por algo maior, de e para si mesmos, desenvolvimento e transformação, e o questionamento do status quo familiar e social, compromissos, discordâncias, embate. À vontade do bem se acrescenta o medo, a raiva, a dúvida. O risco enfrentado e o desafio assumido andam ao lado da confiança, amizade e dor. Enfim, há o rugido dos tempos, o terror como pano de fundo, a hipocrisia, a manipulação, a armação como cenário no qual sobreviver, sonhando vencer. Quis contar um trecho da história brasileira de maneira mais, por assim dizer, completa do que o tradicional relato de fatos, tragédias e eventos. Quis mostrar como a história conhecida se encarna nas vidas individuais de pessoas humanas como há tantas. Quis trazer a história, com H maiúsculo, para dentro da história individual, ao mesmo tempo em que quis levar essas histórias pessoais para a história maior. Uma não existe sem a outra. Mostrei a fonte humana, o coração, o cérebro, o sangue de quem faz essa história com H maiúsculo. Optei também por sair dos estereótipos políticos e sociais, mostrar como surge uma paixão individual e social, como certas escolhas brotam espontaneamente de um coração que anela algo mais essencial. Como quem está em seu processo de individuação, como se diria em psicologia junguiana, vai necessariamente se deparar com grandes questionamentos, mas estes estarão carregados de amor e verdades, nem sempre fáceis de serem absorvidos, mas muitas vezes inarredáveis. Quis também ir além do estereótipo da dor e do sofrimento. Não é para receber um tapinha consolador nas costas que escrevi esse livro, mas para incitar o pensamento crítico e dialético e o desacato dos confortáveis antolhos. Essa é uma história de luta, de coragem, de força e de confiança. É basicamente uma história de amor, de ternura e de esperança. De como o amor pela expansão do próprio ser se mescla com o amor pelo outro, que se encontra com o amor pelo coletivo, que se junta à fé, que descobre solidariedade e amizade e que se embate nas forças da repressão, tanto internas e interpessoais, como preconceito e medo, quanto externas e sociais, a ditadura militar. Como a espontaneidade do desenvolvimento pessoal é obstaculizada pelos dogmas do pensamento frio e duro, normas, decretos-lei, polícia militar, que hão de ser questionados. Como há lei, entre aspas, nem sempre há de ser respeitada. Como, entre aspas, terrorismo é um conceito relativo ao ponto de vista que se adota. Como é uma ilusão não tomar partido. Quem fica em cima do muro, na verdade, está dando suporte ao mais forte. E como força e dinheiro não se identificam com valores existenciais e éticos,
Como é preciso saber usar a espada, então, da justiça quando se ama, pois o amor não é cego e não pode ser cego. O amor não é uma força oportunista e dócil, mas ativa e desacatadora. O amor é altivo e forte. Enfrenta tudo que se opõe ao seu caminho, caminho de autorrealização. Então, amigo, esta é uma esplêndida história de amor encarnada nas malhas humanas de seu tempo, que foi um tempo difícil, conturbado e violento.